Hoje é um culto especial. Hoje é um culto especial não somente pela oportunidade que nós temos, pela liberdade que nós temos para cantar louvores ao Senhor, para falar em nome do Senhor, para cultuar, para abrir a palavra de Deus e para reproduzir e refletir sobre aquilo que Deus tem para falar com os nossos corações. Mas hoje é um culto especial, um momento especial, porque tivemos aqui há algumas semanas, 2, salvo engano, que eu ouso dizer um dos momentos mais importantes nosso como comunidade, de testemunhar essas crianças, juniores e adolescentes decidirem pelo Senhor Jesus, de descerem as águas do batismo em obediência àquilo que o Senhor Jesus nos ordenou em sua palavra. E confesso que participar desse momento vivificou meu coração. Não sei se você estava presente, mas muito me orgulha fazer parte de uma comunidade que tem tido o privilégio de levar pessoas tão jovens, a decidir para Jesus. Isso para mim é um privilégio, para você deveria ser um privilégio também. Que alegria, que domingo especial. E hoje eu quero pregar para vocês. Eu vou pedir licença para todo mundo, tá? E vou pregar para vocês. E eu quero pregar para vocês porque a gente presenciou vocês tomarem a decisão mais importante da vida de vocês. Concorda comigo, Davi? Foi a decisão mais importante que tu tomou na sua vida? Concorda comigo, Julinha? Concorda, Vicenzo? É? Decisão mais importante. Pois é. Terão outras decisões importantes também na vida de vocês. E hoje eu quero conversar com vocês sobre essas outras decisões. Quero falar com vocês sobre relacionamento. Tarefa difícil. Eu não falo muito com a minha filha sobre isso, mas com vocês eu vou falar, porque ela é muito novinha. Mas eu quero falar com vocês sobre isso. Eu sei que, como eu disse, vocês tomaram a decisão mais importante da vida de vocês, mas terão outras decisões, e eu ouso dizer que essa vai ser a decisão mais importante da vida de vocês, depois dessa de entregar a vida ao Senhor Jesus. Eu quero pedir licença aos pais para falar sobre isso com eles. Quero falar sobre relacionamento. Você que já está casado, você que já está num compromisso permanente com alguém, já se casou, já se divorciou, você que está tentando, você que lute. Eu espero que você continue perseverando nos desafios da vida matrimonial, mas meu negócio é com eles hoje. Olha, eu até queria pedir uma ajuda para vocês. Levante, vamos lá, sem vergonha. Luna, eu falei que não ia fazer vocês passar vergonha, né? Vira para eles. Diz assim para eles: vocês casados, pode dizer. Não, com vontade, vocês acabaram de se batizar. Olha para quem está casado, olha para eles e fala: vocês casados, vocês que lutem. Vocês que lutem. Pode sentar agora. A Isa também, olha para eles, a Isa é maravilhosa, né? Eu quero ter a oportunidade, então, de dirigir a palavra para eles, como que, num ato simbólico, eu quero voltar no tempo. Quero voltar no tempo, porque ao decorrer da vida, ao longo da vida, nós vamos tomando algumas decisões que nós nos arrependemos, e se nós pudéssemos voltar no tempo, nós faríamos muitas coisas na nossa vida de forma diferente. Se nós pudéssemos voltar no tempo, sobretudo em relação à nossa vida amorosa, nós faríamos muita coisa de forma diferente. Por isso que hoje, de uma forma simbólica, eu quero voltar no tempo para falar com aqueles que são jovens e que ainda têm o privilégio e a possibilidade de fazerem certos, tomarem atitudes corretas. E eu digo isso porque domingo passado, o meu domingo, ele normalmente é um domingo de descanso. Eu aproveito o domingo lá em casa para não fazer nada.
para ver Netflix, para comer chocolate. Não que eu não coma chocolate em outros dias da minha vida, mas no domingo eu como sem culpa. Sacou, Davi? Então no domingo eu gosto de comer chocolate, gosto de assistir série, eu gosto de ficar na boa, gosto até de ir no cinema, ver um filmezinho, mas não gosto de resolver problema nenhum no domingo. E domingo do batismo, inclusive, no domingo do batismo, logo depois da gente ter saído da praia, eu fui para casa e eu comecei a brincar com a Valentina. E a Valentina, ela grudou na minha perna e eu saía arrastando, assim, sabe? E ela grudada na minha perna, e eu falava, filha, solta, que o pai está cansado. E quem conhece a Valentina sabe que ela cai na gargalhada. E conforme eu ia andando, ela ia dando muita risada, e a risada dela me realiza demais. Eu andando e ela ali grudada na minha perna, e eu falando, filha, larga. E eu tive a infeliz ideia de tirar ela da minha perna. Veja bem, não façam isso, tá? Tirá-la da minha perna, porque ela queria ficar agarrada em mim, e sair correndo. E nisso que eu saí correndo, ela foi tão ansiosa para poder agarrar minha perna de novo, que ela bateu o queixo no chão. Triste, né? Quem é pai sabe. Bateu o queixo no chão. Na hora eu fiquei, meu Deus, horrorizado com aquilo. Eu coloquei ela em cima do sofá, verifiquei se ela não tinha quebrado nenhum dente, porque foi um barulhão. Eu queria ver se ela não tinha se machucado. De repente começou a vazar sangue na minha blusa. A Tuca veio, olhou, vai ter que dar ponto. Abriu aqui o queixo dela. E eu falei, nossa, que vontade de voltar poucos segundos atrás. Eu fui um estúpido. Eu fui um ignorante. Eu poderia ter brincado de forma diferente. Eu poderia ter sido mais cuidadoso. E eu não fui cuidadoso. Eu podia ter voltado. Minha vontade era voltar alguns segundos atrás, pelas decisões erradas ou pela forma errada como eu agi. E eu não podia voltar atrás. Por isso hoje, de uma forma simbólica, eu quero falar com você, mais especialmente com vocês. Então eu vou olhar bastante no olho de vocês, tá bom? Falar com vocês sobre viver uma vida e não se arrepender de algumas coisas, não precisar ficar com aquele sentimento de que vontade de voltar no tempo e mudar uma decisão minha. Isso nos livra, nos imune, nos protege de muito sofrimento. Eu queria falar com você. Para você que está casado e que, como nós falamos, vocês vão ter que lutar, a gente tem cursos de casado aí na igreja. Eu espero que vocês possam ter coragem de ir para esse curso de casado. Mas para você que é casado, certamente você já deve ter pensado isso na sua vida. Nossa, eu poderia ter feito algumas coisas diferentes. Mas eu quero falar com vocês de forma simbólica, como se eu pudesse voltar no tempo para falar com essa geração. Nossa, eu estou muito tiozão, né? Muito velho, para falar com essa geração. Escutem o tio hoje, tá, crianças? Não, criança não, juniores e adolescentes. Como eu disse, eu tenho uma filha, a Valentina, e mesmo com o queixo estourado, ela para mim continua sendo a criança mais linda do mundo. Ela é maravilhosa. E quando eu paro para falar sobre a Valentina, eu sou suspeito, porque eu sou um pai muito babão. Meu Deus, como eu sou um pai bobo. E quando eu começo a falar da Valentina, da vida da Valentina, sobre o futuro da Valentina, eu, de alguma forma, me sinto bem confortável em falar sobre isso. Eu, às vezes, percebo que, conversando com alguns pais, eles ficam obcecados e preocupados com o futuro dos seus filhos, com circunstâncias do tipo, o que será que vai ser do meu filho quando ele crescer? Será que meu filho vai ter um bom emprego? Será que meu filho vai encontrar um bom relacionamento? Ou minha filha um bom relacionamento? Será que ele vai estudar uma boa faculdade? Será que ele vai morar onde? Será que ele vai morar próximo? Será que ele vai morar distante? Onde será que meu filho vai morar aí? E de alguma forma eu gosto de pensar nisso. Inclusive, uma das coisas que me deixa muito realizado, e em minhas orações, eu oro muito para que a Valentina viva os propósitos de Deus para a vida dela.
Oro muito para isso. E, inclusive, incentivo você, pai, a pensar e orar da mesma forma. Todas as vezes que você for orar para o seu filho, ore para que ele encontre o centro da vontade de Deus e viva a sua vida em benefício, em cumprimento, aquilo que Deus tem para ele, para ela. Eu oro por isso. E quando eu oro por isso, eu fico imaginando que tipo de emprego, sei lá, que a Valentina vai ter. Eu fico pensando que tipo de viagem ela vai fazer, quais vão ser os vínculos dela, quais vão ser os ministérios, os projetos, os propósitos, tudo aquilo que Deus vai, de alguma forma muito especial, creio eu, fazer para a vida dela. Mas quer me deixar irritada é falar sobre o futuro amoroso dela. Gente do céu, quer me deixar irritado. E eu sempre tenho aquela brincadeira sem graça de que vem os nossos amigos, tem o filho homem. Não, está esperando pela Valentina. Falo, coitado, vai orar. Vai orar. E eu fico, confesso que resistente. Quando é para falar sobre futuro amoroso da minha filha. E eu gosto de pensar em todas as circunstâncias, todas as esferas, profissionalmente falando, ministerialmente falando. Eu penso nisso, eu penso se quando ela tiver 16 anos ela ainda vai gostar de andar de mão dada comigo, desculpa. Eu penso se ela ainda vai gostar de ir no cinema comigo. Eu fico pensando nessas coisas que vão acontecer na fase adulta. Mas falou sobre relacionamento, eu tenho uma resistência enorme. Eu sou do tipo aquele pai que diz assim, em matéria de relacionamento, acaba os estudos, daí a gente conversa. Alguém já teve um pai que era assim? Em matéria de relacionamento, primeiro você estuda e depois a gente conversa. E a gente passa quase que 25 anos da nossa vida, mais ou menos, alguns mais, outros menos, nos preparando para a vida profissional, para o mercado. Nós passamos muito tempo da nossa vida nos preparando para sermos alguém na vida. Muito tempo da nossa vida. Quase 25 anos, do 0 aos 25 anos. E nós nos relacionamos ou optamos para ter um relacionamento permanente com alguém entre os 20 e 30 anos. Não é incoerente a gente pensar que passamos quase que 25 anos pensando na vida profissional dos nossos filhos. E em relação àquilo que é a decisão mais importante, julgo eu, com quem ele vai se casar ou com quem ela vai se casar, nós deixamos que para o acaso. Nós deixamos na sorte. Nós não conversamos sobre isso. Se nós quisermos ter um corpo sarado, assim como o meu, só que não. Se nós quisermos ter um corpo malhado, nós vamos ter que pagar o preço para isso. Se nós quisermos tocar um instrumento musical, nós vamos ter que nos preparar para isso. Se nós quisermos até eu jogava um joguinho de RPG que para que eu fosse bem sucedido eu tinha que treinar com o meu bonequinho para isso. Até isso a gente se prepara. Até para jogar um jogo, Davi. Fica esperto. Até para jogar um jogo, para tudo na vida a gente se prepara. E para o nosso relacionamento a gente não se prepara. Para o nosso relacionamento para a nossa vida matrimonial, que eu ouso dizer que é a nossa decisão ou uma das decisões mais importantes depois de Jesus, a gente deixa para a sorte, a gente deixa para o momento, a gente deixa de uma forma mística. Mas é, sem dúvida nenhuma, a decisão mais importante. Veja bem, se você estudou e fez uma faculdade e gastou 25 anos da sua vida numa faculdade e hoje você trabalha em outro segmento, mas é feliz nesse segmento, não há problema nenhum. Acontece com muitas pessoas. Se você pensou em morar em uma cidade ou fora do país e teve essa decisão de se mudar para fora do país,
e de repente você percebeu que não foi legal a sua decisão e você decide voltar, não tem problema nenhum. Existem muitas pessoas que já tiveram decisões parecidas e voltaram atrás. Aliás, isso é um pouco do segredo da vida, da dinâmica da vida. A gente vai experimentar algumas coisas, vai tomar algumas decisões. Isso faz parte da vida adulta. Eu estou pregando para eles, tá? Isso faz parte da vida adulta. Mas em matéria de relacionamento, quando a gente toma algumas decisões erradas, machuca. A gente vive uma sociedade que romantiza o divórcio, mas todas as vezes que nós nos entregamos o nosso coração para um relacionamento fracassado, pode conversar com quem já se divorciou e eu sou solidário e respeito a sua causa, mas pouparia muitas lágrimas, pouparia muito sofrimento se essa decisão fosse tomada com mais critério. Jesus diz, a Bíblia diz, melhor dizendo, que o marido foi programado e projetado por Deus para ter uma só mulher, e a mulher projetada e programada por Deus para ter um só marido. Pense comigo, portanto, que você tem uma chance. Você, tragicamente, pode passar por uma circunstância difícil na sua vida amorosa, mas para que Deus proteja a sua vida, para que você se torne imune, para que você evite grande sofrimento na sua vida, seria bom, diz a palavra de Deus, que o homem fosse marido de uma só mulher e que a mulher fosse esposa de um só homem. Essa é uma das decisões mais importantes da nossa vida. Eu gostaria de ler com vocês o que Salomão diz sobre isso. Leia Eclesiastes. Uma hora dessa que você estiver de boa, não muito depressivo, leia Eclesiastes. Porque se você estiver depressivo, não é um livro que vai te ajudar. Mas se você estiver na boa, com equilíbrio emocional e psicológico, leia Eclesiastes. Porque Salomão está meio triste, meio revoltado em Eclesiastes. Ele, nos 12 capítulos do livro de Eclesiastes, ele se dispõe a pesquisar sobre tudo aquilo que acontece na vida. Sobre as coisas que acontecem debaixo do sol, sobre os projetos que a gente se entrega, sobre os sentimentos que a gente tem, sobre os prejuízos que a gente acumula na vida. E ele vai chegando à conclusão que muita coisa que acontece na nossa vida não faz o menor sentido. Salomão chega à conclusão em Eclesiastes, por isso não leia, que muitas das coisas que nós entregamos, que nós ofertamos tempo da nossa vida e que nós dedicamos tempo da nossa vida, não faz o menor sentido. Mas uma coisa ele acha que faz sentido. Para Salomão, o grande sábio Salomão, juniores e adolescentes, grandes coisas, grandes acontecimentos da nossa vida, grandes coisas pelas quais passamos tempo lutando para conquistar, não faz sentido. Mas tem uma coisa que faz muito sentido. Olha o que ele diz. Eclesiastes capítulo 9, verso 9. Diz assim: desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Sabe que é inevitável que aconteçam coisas nas nossas vidas que nos fazem sofrer. Logo, portanto, se nós temos um casamento bem estruturado, uma família estruturada, uma família feliz, o mundo pode desabar profissionalmente falando. Eu posso passar pelo desemprego, posso passar pela situação financeira adversa. Ei, o que aconteceu? Então eu espero, vai. Alguém, por favor, traz água para elas? Tá chato? Gente, é para vocês que eu estou preparando. Só um pouquinho, pessoal, desculpa. Estou esperando, tá, meninas?
Desculpa, pais, mas é porque, poxa... Senta aí, Julinha. Qual que é o nome da outra amiguinha? Foi a Laila, né? A Luna. A Laila tá comportadinha. Luna, a gente só tá te esperando, tá? Tadinha, dado. Brincadeira, dado. Pois o pai nunca mais vem na igreja, né? Pode ficar tranquilo, a gente vai continuando aqui. É isso aqui que você não precisa escutar, né? Tá ligado? Tipo assim, tô brincando. E se a gente tem, portanto, uma vida matrimonial feliz, mas passa por adversidades, passa por doenças, nós passamos por aflições, por sofrimento, sejam eles financeiros, sejam eles mentais, psicológicos, se a gente passa pelo trágico episódio de alguém passar a rasteira em nós, tudo isso a gente suporta se a gente tiver um lar estruturado, tudo isso. Mas se a gente tiver felicidade em todas as áreas das nossas vidas, mas não conseguirmos encontrar a plenitude de viver bem em uma família estruturada, então tudo perde o sentido, porque a recompensa da nossa vida é chegar de tarde, 6 horas da tarde, depois de um dia árduo de trabalho, e não importa o que tenha acontecido, e os pais sabem muito bem daquilo que eu estou dizendo, é chegar em casa e ter o sorriso da sua esposa. É chegar em casa e ter o sorriso dos seus filhos. É chegar em casa e mesmo que você tenha um mundo desabando aqui na sua empresa, mas você chega em casa, você quer escutar como foi... Obrigado, Luna, por voltar. Você quer escutar como foi o dia na escola, você quer participar da vida deles, você quer que eles participem da sua vida. Eu assisti um documentário esses tempos do Cristiano Ronaldo. Pode, né? Cristiano Ronaldo é tão cara. Messi é mais legal, né? Mas eu assisti um comentário do Cristiano Ronaldo e não me lembro ao certo, um presidente de um clube disse para ele, imagina, são pessoas que são riquíssimas, com fama, com poder, com status. Um presidente do clube disse para ele, Ronaldo, a gente tem tudo, mas zela pela tua família. Zela pela tua família. Porque existe algo dentro de nós que Deus nos projetou dessa forma. Deus nos projetou dessa forma para vivermos felizes em família. Logo, a decisão mais importante, eu sei que talvez vocês ainda nem pensem tanto nisso, mas guarde, depois os pais guardem os links, daqui a uns 10 anos, 20 anos talvez quem saiba. Essa é uma das decisões mais importantes que a gente precisa ter na nossa vida, tomar na nossa vida. Quem vai ser o nosso parceiro, quem vai ser a nossa parceira. E o diabo sabe a importância disso. O diabo sabe a importância disso e é por isso que o diabo vai tentar nos destruir. O diabo vai tentar fazer com que nós venhamos a tomar péssimas decisões. E eu queria contar uma história com vocês, para todos vocês, mas mais para vocês, uma história. Deus, quando tira o povo do Egito, o povo peregrina durante 40 anos no deserto. O povo é a menina dos olhos de Deus, e Deus tira o povo do Egito com a intenção de levar para uma terra próspera, que mana leite e mel, tira eles para um momento e um ambiente de prosperidade, de realização, de plenitude. E durante esse período no deserto, Deus vai sustentando o povo com maná. Durante esse período no deserto, Deus vai, de forma milagrosa e extraordinária, concedendo água ao povo, vai sustentando o povo. As roupas do povo vão crescendo com eles, conforme eles vão crescendo, e Deus vai protegendo esse povo. E é uma nação muito numerosa. E chega em um determinado momento, essa nação muito numerosa começa a promover pânico para as nações que começam a ver a nação de Israel perambulando. Já jogou Age of Empires? Nada a ver, né, Age of Empires. Mas é mais ou menos um Age of Empires. Tipo assim, tá o povo numeroso
andando pelo deserto, e nós temos povos vizinhos que analisam e que olham e que ficam em pânico, pensando: esse povo numeroso, ele vai entrar no meu povoado, ele vai roubar tudo que eu tenho, vai roubar meu rebanho, vai matar as mulheres, vai matar as crianças. Essa era a tensão que os povos que perceberam a nação de Israel peregrinando no deserto, essa era a percepção, esse era o sentimento que eles tinham. E um cara chamado Balaque, rei dos Moabitas, quando viu a nação de Israel peregrinando, ele teve a brilhante ideia de chamar Balaão. Balaão é tipo um senhor estranho, doutor estranho da Marvel, só que ruim, mais para feiticeiro escarlate ali, sabe? É que eu tenho que... para eles, né? Então, Balaão é um feiticeiro. Balaão é um feiticeiro que encanta magias. Balaque chama Balaão para que ele encantasse magias contra Israel. Quando Balaão sobe a um local alto para encantar magias contra Israel, ele é impossibilitado, porque a nação é protegida. E diz o texto que nenhuma magia, nenhum feitiço poderia acontecer contra o povo de Israel. Olha que extraordinário isso. Isso é extraordinário. Balaque chama Balaão com medo do povo numeroso. Balaão tenta encantar magias, encantar feitiço, e nenhum feitiço prospera. E aí ele tem a brilhante ideia ruim, mas uma ideia brilhante, de fazer com que as mulheres moabitas seduzissem os homens de Israel. E por causa dessa sedução, acontece imoralidade sexual. Imoralidade sexual, depois vocês perguntam para os pais de vocês o que é o sexual. Eu não sei se sabe, né? Acontece imoralidade sexual. É algo horrível. Vocês não me ajudam em nada, né? Imoralidade sexual é tipo, eles não deveriam se relacionar, eles não deveriam se relacionar com aquelas pessoas, e se relacionaram com aquelas pessoas. Deus, ele introduz na Bíblia Sagrada, sobretudo no contexto da Torá, no período da lei, instituições, leis severas para que o povo não se relacionasse com outros povos, porque senão eles cometeriam idolatria. E diz o texto em Números capítulo 25, logo nos primeiros versos, que porque eles estavam seduzidos, as mulheres convidaram eles, olha só, as mulheres convidaram eles para poder sacrificar a Baal. Convidaram, não forçaram, não colocaram uma arma, uma espada no pescoço e dizendo: vocês vão. Não, convidaram. Só convidaram. Por quê? Porque eles estavam enfeitiçados. É evidentemente que os encantamentos e os feitiços e a magia não foi capaz de alguma forma promover estrago para a nação. Mas um coração enfeitiçado, iludido, trouxe destruição, porque mais de 25 mil homens, mais de 25 mil pessoas morreram nesse episódio. E tudo porque estavam enfeitiçados, meninos. Meu Deus, vem cá, deixa eu falar uma coisa para vocês. O amor enfeitiça. O amor é cego. É verdade, o amor enfeitiça. O amor é cego e o amor deixa a gente não pensando de forma correta. O amor faz isso com a gente. A gente fica enfeitiçado e a gente acaba fazendo coisas que a gente não deveria e não gostaria de fazer, mas a gente está enfeitiçado. De repente, a nossa mãe pergunta para a gente: filha, quem é o pai desse garoto? Não sei se já acontece, mas um dia vai acontecer. Quem é o pai desse garoto? Ah, mãe, não sei, ele é tão bonito. Mas filha, me diz, ele tem boas notas, pelo menos? Ah, mãe, não sei, ele passa mais tempo suspenso do que estudando. Mas me diz, filha, ele vai em alguma igreja? Não, mãe, ele diz que a igreja somos nós, é tão inteligente, ele é tão esperto. Sério, filha, e o que ele vai ser quando crescer? Eu acho que grande, porque ele malha bastante. Filho, você
Me fale alguma coisa sobre ela, me diz a cor dos olhos dela. Ah, mãe, não sei, eu não olho muito para os olhos dela. Entendedores entenderão. De uma vez Jesus disse para os discípulos assim: o que eu digo agora vocês não vão entender, mais tarde, porém, vocês vão entender. Talvez vocês não entenderam essa, mas um dia vocês vão entender. Filha, me diz uma coisa, me fala alguma coisa relevante sobre essa menina. Ah, mãe, ela tem muitos seguidores no Instagram e não são comprados, porque hoje em dia é tão comum. Mas ela faz alguma coisa de diferente? Ela é uma artista, alguma coisa do tipo, assim, para ter tantos seguidores? Não, ela é bonita. Só isso. Bonita, por isso tem muitos seguidores no Instagram. O autor de Provérbios diz, isso serve mais para nós homens, que o homem seduzido pela mulher bonita é igual um boi levado a matadouro. É verdade, a gente fica igual um animal quando a gente vê uma mulher bonita. A gente fica enfeitiçado. Sabe o que Salomão diz aqui ainda em Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 26? Ele diz assim: descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. A Bíblia, ela tem um contexto cultural um pouco machista durante o enredo literário da Bíblia. Então a gente pode traduzir esse versículo também, entender esse versículo da seguinte forma: descobrir que muito mais amarga que a morte é a mulher ou o homem que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. Um relacionamento errado, por vezes o diabo coloca no seu caminho como uma armadilha, como uma cilada para te destruir. E existem algumas proteções, existem alguns princípios. E eu não quero me estender muito. Eu sei que pregação chata é muito, muito chato para vocês nessa idade. Eu sei que é chato, pregação longa. Eu quero falar sobre 3 coisas muito importantes que eu não gostaria que vocês esquecessem. Eu sei que talvez se vocês acharam sem graça as piadas que eu contei até agora, são 3 coisas que eu preciso que vocês guardem com vocês. A primeira é: escutem o pai de vocês. Salomão, Provérbios, diz incansavelmente para que nós venhamos a escutar os nossos pais, porque o conselho dos nossos pais é luz e é proteção. Eu sei que vai ter um tempo da vida de vocês, e isso é irônico, porque normalmente isso acontece quando a gente é mais novo. E quando a gente acha que a gente é mais novo, a gente acha que a gente sabe mais do que os nossos pais. Eu sou solidário, talvez, a você que não conseguiu, que não nasceu dentro de um lar estruturado, mas a boa nova é que a igreja é uma espécie de uma família. E se você não tem um bom pai para poder escutar conselhos, escute conselhos dos seus pais espirituais, aqui na comunidade, aqui na igreja, mas escute o conselho dos pais. Existe uma coisa que a gente não é imune, a gente tem que orar muito por isso, mas a gente não é imune ao sentimento de ficar apaixonado pela pessoa errada. Isso pode acontecer, mas os nossos pais, eles são imunes a esse sentimento. Eles são imunes e eles vão saber, porque eles te amam, eles te protegem. Em algum momento da caminhada da vida de vocês, pode perguntar: se eu tivesse escutado mais meus pais, talvez eu teria chorado menos. E é isso, é tão simples. Mateus, Júlia, Vicenzo, Luna, não se levantou ainda? Não se levanta. Escutem os pais de vocês. Outra coisa, isso talvez serve até para você que não seja tão novo. Escolha uma pessoa que tenha fé em Cristo, que ame a palavra de Deus acima de todas as coisas. Quer um relacionamento de sucesso? Quer entrar num relacionamento feliz? Quer viver feliz para sempre? Tá, feliz. Mesmo para gente que está num relacionamento. Não, é bom, feliz para sempre eu vivo. Quer viver feliz para sempre? Quer viver feliz para sempre? Quer viver feliz? Quer participar? Quer desfrutar de um relacionamento saudável? Escolha uma pessoa que ame a Deus acima de todas as coisas. Escolha uma pessoa que é apaixonada pela palavra de Deus. Meninas,
A Bíblia é tão dura para nós homens, tão dura que ela diz que nós homens precisamos tratar as nossas esposas assim como Cristo amou a sua igreja. Sabe o que Cristo fez pela sua igreja? Morreu, se humilhou por ela. Morreu. A gente precisa, vocês, Valentina está onde? Depois eu pego ela de jeito. A gente precisa não aceitar menos do que alguém que esteja disposto a renunciar por nós. Meninas, por vocês. Vocês não precisam implorar para serem valorizadas. Quem implora para ser valorizada hoje, chora de abandono amanhã. Vocês não precisam. E se essa pessoa, se esse rapaz for temente a Deus, é pelo temor a Deus que ele vai ser leal, é pelo temor a Deus que ele vai ser fiel, é pelo temor a Deus que ele vai te tratar como um vaso mais frágil. Mulheres, anotem, pega o celular. Pode pegar o celular, anota. Pode pegar o celular, verdade. Eu estou bem dinâmico hoje, né? Conversando. Pega o celular, por favor. Eu espero. Só não vão para o banheiro, o restante. Pega o celular. 1 Pedro, capítulo 3. Eu vou abrir essa para a gente falar. Eu não ia abrir, mas eu vou falar. Abrir. 1 Pedro. Calma que estou procurando aqui. Depois eu vejo o versículo, mas é 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, diz assim: Vós maridos, tratem as vossas mulheres como vaso mais frágil, a fim de que não sejam interrompidas as vossas orações. Dá uma cutucada aqui, ó. Ouviu? Isso quer dizer que Deus sequer ouve. Deus sequer escuta a oração do sujeito que não trata a sua mulher com dignidade, com um vaso mais frágil, como um vaso mais frágil. Meninas, procurem um homem de fé, um homem que teme a Deus, um homem que esteja disposto a se humilhar, um homem que esteja disposto a morrer por vocês. Para as mulheres é tão mais simples, mas para as mulheres a Bíblia só fala, sejam submissas, mas para o marido morra por elas. É muito mais difícil. Morra por elas. Procure alguém da mesma fé. Procure alguém que tema o Senhor. Homens, procurem uma mulher que tema o Senhor. Meninas, procurem um homem que teme ao Senhor. E eu tenho certeza que muitas lágrimas vão ser economizadas. E a última e mais importante. Quando vocês decidiram para Jesus, sabe qual foi a coisa mais extraordinária que aconteceu na vida de vocês? Vocês receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo, Davi. Jesus disse que Ele é um amigo, um conselheiro, alguém que guia por toda a verdade. E eu tenho certeza que todas as vezes que vocês estiverem confusos, com o coração perdido, lembrando que a Bíblia diz que acima de tudo guarde o seu coração, e de repente vocês vão estar apaixonados ou apaixonadas e que isso demore pelo menos alguns anos. Lembrem-se que no batismo, lembre-se que em Jesus, pela fé, há um rio que verte do nosso interior, que é o Espírito Santo de Deus que nos guia por toda a verdade. Escutem o Espírito Santo. Pode ser a coisa mais clichê que eu tenha dito hoje, talvez não tenha nada de profundidade. Eu sei que talvez vocês estivessem esperando uma exegese, uma hermenêutica mais profunda, mas quer se relacionar com alguém? Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Quer se relacionar com alguém? Pergunte ao Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele intercede, Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo conhece o nosso íntimo. E eu gostaria de encerrar. Vamos para 1 Pedro.
Perdão, 1 Coríntios. Depois eu vou dar o versículo. É 1 Pedro 3, alguma coisa. 3,7. Eu estava dizendo 17, obrigado. 1 Pedro 3,7. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 13. O apóstolo Paulo está falando sobre o amor. E eu gosto de pensar que o apóstolo Paulo está falando sobre o amor como fruto do Espírito. Ele diz aqui, a partir do verso 4, o amor é, e vai falando, dando algumas definições sobre o que é amor. O amor é paciente, o amor é bondoso. Mas eu gosto de pensar que o apóstolo Paulo está dizendo que quem foi tomado pelo Espírito Santo é. Quem tem a vida no Espírito e anda no Espírito e tem o amor de Deus é. Então vamos comigo, 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, diz assim, o amor é paciente. Quem ama, quem tem o amor de Deus é paciente. As coisas vão acontecer na hora certa, tá com soninho? As coisas vão acontecer na hora certa, não precisa precipitar. O amor, ele é tão selvagem, a paixão ela é tão avassaladora, tão destrutiva, tão impetuosa. Sabe o que significa impetuosa? Impetuosa. Hã? Como? Rápida. A paixão é rápida, impetuosa, destrutiva. O amor é paciente. O amor é paciente. O amor é bondoso. Analisa como ele ou como ela trata os pais. Se ele é gentil ou se ela é gentil, se ele é bondoso, se ele não é bondoso, se ajuda a tirar as compras do carro. Porque quem ama e foi tomado pelo Espírito Santo é bondoso. Não inveja. Não se importa se você vai ganhar um salário melhor. Vocês ainda não entendem isso, mas aqui, ó, se mulher ganha mais que homem, tem gente que fica... Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se ira facilmente... Não maltrata, não procura seus próprios interesses. Não procura os seus próprios interesses. Já percebeu que isso é tão contraintuitivo na nossa cultura? Porque as pessoas se relacionam umas com as outras justamente para se satisfazerem sexualmente. Mas, quem ama de verdade... não está procurando apenas a própria alegria, mas está procurando como fazer o outro feliz, como fazer o outro pleno, como fazer o outro realizado. O amor não se ira facilmente, não guarda rancor, perdoa. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, quem ama crê, quem ama espera. Quem ama espera. Quem ama, suporta. O amor nunca acaba. O amor nunca acaba. A minha oração é que nós possamos, como igreja, abençoar esses jovens. Orientá-los. Como pais, vocês têm a coisa mais extraordinária do mundo de educarem filhos que amam a Jesus e que se entregaram a Jesus. E que tem o Espírito Santo da promessa como garantia da salvação. Isso é fascinante, isso é extraordinário. E que vocês, através da sabedoria do Espírito, possam tomar excelentes decisões na vida de vocês, como essa que vocês tomaram algumas semanas atrás, de se entregarem a Jesus. Todas as vezes que vocês estiverem na iminência é quase lá, na iminência de ficarem apaixonados, inclusive por alguém que o pai ou que a mãe não aprova, vão orar e peçam para o Espírito Santo de Deus abrir os olhos, dar entendimento, dar discernimento, porque essa é uma cilada do diabo. Relacionamentos errados são armadilhas e ciladas do diabo para tirar vocês do caminho mais importante da vida de vocês. Agora, que extraordinário é saber que vocês, tão novos, decidiram entregar a vida para Jesus,
e daqui a 5, 7, 10, 15 anos, encontrarem outras pessoas que, assim como vocês, são convictas e apaixonados por Jesus. Sabe o que isso significa? Que vocês vão gerar filhos apaixonados por Jesus, netos apaixonados por Jesus. Vocês vão deixar um legado de pessoas que amam e que temem ao Senhor, que amam a Deus acima de todas as coisas. Guardem isso. Foi só para vocês. Amo vocês. Vamos orar por eles.